Olá pessoal, mais uma aula de cálculo vetorial, seção 16.5, vamos trabalhar rotacional e divergente. Primeiro rotacional, depois numa outra parte a gente trabalha divergente, tá bom? Indo direto ao ponto aqui, o rotacional de f, ou do campo vetorial f, vai ser um vetor definido dessa seguinte maneira: del r, del y, menos del q, del z, i, mais del p, del z, menos del r, del x, j, mais del q, del x, menos del p, del y, k. Tá bom? Uma vez que você tenha p, q, r com derivadas parciais existentes, tá bom? Mas o que significa isso? Vamos trabalhar a questão da operação para a gente entender como chega no rotacional de f, tá? Então, vamos introduzir agora o chamado operador diferencial vetorial, chamado del, e ele é expresso da seguinte maneira: del vai ser igual a del xi mais del yj mais del zk. Então, esse operador, quando relacionado a outra expressão, quando tiver uma relação com essa parcela, por exemplo, o que essa parcela vai fazer e vai operar com outro termo, por exemplo? Ele vai pegar o outro termo e derivar parcialmente em relação a x. Isso significa que esse del está aberto aqui. Del x. Significa que ele vai derivar parcialmente alguma coisa em relação a x, aqui em relação a y, aqui em relação a z. Então esse é o operador del, tá bom? Então assim fica fácil a gente entender, por exemplo, a operação dele, né, ou quando ele opera sobre uma função escalar f e produz o gradiente, né? Isso aqui a gente está acostumado com essa nomenclatura de gradiente, mas a gente não vê isso ainda como uma operação. Então, na verdade, o del f é uma operação do operador del produto, né, pelo escalar f. Então, pelas regras aí da geometria vetorial, quem que é o del? Então, nosso del é del xi mais del yj mais del zk e operando, não é isso? Escalar, um produto por escalar, pelo escalar f. O que surge disso? Então, o produto por escalar, a gente pode, então, distribuir, né, o escalar multiplicando cada um daqueles termos ali. Então, nota que agora, ó, esse del x vai operar com f. Então, significa o quê? Del f del x, ou seja, ele vai derivar parcialmente f em x. E mais, aqui a mesma coisa, del f del y, j mais del f del zk. Então, o gradiente que a gente já está acostumado até a trabalhar com ele surge dessa operação. Agora a gente vai entender isso aqui como uma operação do del produto escalar com o f, tá bom? O produto pelo escalar, melhor dizendo, com o escalar f, tá entendendo? Então, desse modo vai ficar fácil a gente entender o que é o rotacional. Então, agora o rotacional, na verdade, é a operação, ou seja, o produto vetorial do operador del pelo campo f, e que pode ser definido dessa maneira. Então, o cálculo desse produto vetorial i, j, k, os operadores de del, não é isso? Del x, del y, del z, e os elementos aqui de f, p, q, r. Então, a gente desenvolvendo esse produto vetorial i, j, k, del x, del y, del z, p, q, r. Então a gente vai ter o seguinte, vamos usar aqui o método bem padrão aqui de Sarri para calcular esse determinante, tá? Então multiplicar aqui no sentido da diagonal principal. Então nota que a operação vai ser aqui, ó, tá? Então vai ser o que? Del r, del y, del r, del y, é isso? E mais, e agora? Essa segunda diagonal aqui, del p, del z, del p, del z, j, e por fim, del q,
del xk. Agora fazendo no sentido contrário e lembrando que tem que inverter o sinal, não é isso? A regrinha aqui para calcular esse determinante. Então a gente faz agora nesse sentido aqui os produtos, tá? E mudando o sinal. Então aqui a gente tem del P, del Y, mas com sinal negativo. K, né? Aqui agora del Q, del Z, sinal negativo. E por fim, del R, del X, sinal negativo. Del R, del X, J, sinal negativo. Agora vamos aqui fatorar, não é isso? A gente tem I aqui, J aqui e o K aqui e K aqui, tá bom? Então o que que vai ter? Del R, del Y, menos del Q, del Z I, tá bom? Agora o que tem em J? Del Q, del P, del Z, em J aqui, menos del R, del X, menos del R, del X, J e por fim o que tem em K? Del Q, del X, menos del P, del Y. Então isso aqui agora ficou fácil, entendeu? Ó, isso aqui é o hot de F. Entendeu? Que como você entende, a operação fica mais fácil do que precisar decorar essa fórmula aqui. Vamos lá no começo aqui, ó. Del R, del Y, menos del Q, del Z. Aqui é a primeira. Del P, del Z, menos del R, del X. E del Q, del X, menos del P, del Y. Ok? Mas agora bem mais fácil. Uma vez que você entendeu o operador del, e você vai fazer o produto vetorial pelo campo F. Certo? Vamos avançar aqui então. Então a gente tem que o hot de F é o produto vetorial de del por F, tá bom? Um exemplo aí, vamos trabalhar um exemplo, vou desenvolver com vocês aqui o exemplo 1, que é o seguinte. A gente tem esse campo aqui, que ele é dado por xi mais xyzj menos y ao quadrado k, e você tem que calcular o hot de f. Como calcular o hot de f? Então, se você conseguiu decorar a expressão, basta você desenvolver ela aqui e calculando as derivadas parciais de modo bem direto. Se você, por outro lado, não decorou a expressão, você pode fazer a operação, tá bom? Que vai ficar do seguinte modo: IJK, os operadores de del Y, del Z e os componentes do campo vetorial. P, que no nosso caso aqui, ó, P vai ser xz, Q vai ser xyz, PQR vai ser menos y ao quadrado, e só calcular, portanto, esse determinante você também encontra o seu rotacional procurado, tá bom? Então deixa eu fazer aqui xz, xyz. Tá, então vamos lá, ó. Então fazendo nesse sentido, né, primeiramente, ó, esse. Então o que a gente vai ter aqui, ó? Isso aqui vai ser igual del, né, a derivada, então, dessa expressão em relação a y. Então, vai ser menos 2y. I, tá bom? Agora a segunda, del z dessa expressão, ou seja, derivando parcialmente essa expressão em z, vai sobrar só o x. Por fim, derivando parcialmente essa expressão em x, vai sobrar o yzk. Agora, invertendo o sinal, e agora no sentido contrário aqui, a gente vai ter a derivada parcial dessa expressão em y. Como não tem y, tudo isso aqui é constante, então a derivada vai ser zero. Então, não tem... a resposta é zero ali, a gente não vai colocar. Agora aqui, a derivada parcial disso em relação a z vai ser menos xyi. Menos porque tem que mudar o sinal da regra aqui do determinante, tá bom?
E por fim, isso aqui vai dar zero também, porque é derivado parcial em x e você só tem uma constante, então dá zero. Por fim, você pode fatorar isso aqui e a gente pode colocar um menos, então y, e vai ficar 2 mais xi, tá bom? Fatorando, mais xj mais yzk. Esse é, portanto, o rotacional procurado. Nota que você desenvolvendo a operação fica bem simples. Você não precisa, de repente, decorar aquela fórmula inteira, tá bom? Então tá aí a resposta, deu a mesma coisa, tá bom? Aqui, ó, desenvolvemos, então vamos para frente. Lembre-se de que o gradiente de uma função f de 3 variáveis é um campo vetorial sobre R3. De modo que podemos calcular o seu rotacional. Isso é interessante. Ó. O próximo teorema diz que o rotacional do gradiente de um campo vetorial é zero. Então vamos lá, o teorema 3. Se f é uma função de 3 variáveis que tem derivadas parciais de segunda ordem contínuas, então o rotacional do gradiente é zero. Não esqueça isso, tá? O rotacional do gradiente é zero. Isso é um resultado importante, tá? Vamos desenvolver ele aqui rapidinho. Então, o rotacional de um gradiente é zero. Será que é isso mesmo? Vamos calcular, a gente sabe calcular rotacional já. Então, na verdade, o que é o rotacional? É o produto vetorial de uma função, só que essa função, produto vetorial do operador del com uma função f, só que essa função f já é um gradiente, tá bom? Então, i, j, k, os operadores de del, del z aqui, e agora os componentes do gradiente, del f, del x, né, del f, del y, que é a derivada parcial, né, em y para o segundo membro, del f, del z, que é a última parte aí do gradiente, tá bom? Calculando esse determinante, a gente vai ter o seguinte, deixa eu só fazer aqui del f, del x, del f, del y, pronto. E agora a gente faz assim. Agora, note, você vai derivar isso aqui, tá bom? Em relação a y. Então, na verdade, você está fazendo uma derivada segunda, tá bom? Então, na verdade, você vai ter o seguinte, ó, del, né, f, del 2f, e embaixo é uma derivada segunda, né? Você está derivando. Então, você vai derivar, você vai ter del z, del y, tá bom? Derivada primeira, e você vai derivar isso em relação a y, derivada segunda. E isso é i. Entenderam? Então vamos continuar lá. Mas agora a mesma coisa aqui, ó. Isso aqui é uma derivada segunda. Del derivada, né? Você tem del f, del x, e você vai ter que derivar isso em relação a z. Então vai ser del 2f, del x, del z. Isso aí vai ser j. Mais, agora por fim, na mesma lógica, del 2f, del y, del x. Tá bom? Agora nesse sentido e mudando o sinal. Então a gente vai ter aqui agora menos del 2f, del x, del y, menos del 2f, agora nessa segunda coluna aqui, del y, del z. E menos, para finalizar aqui, del 2f, del z, del x. Ufa, pronto. Bom, e a gente está fazendo então o rotacional do gradiente e nós temos que mostrar que isso aqui vai dar zero, tá bom? Então vamos organizar o i e o jk fatorando, não é isso? Então, e eu esqueci de colocar aqui é i, j, aqui é k, tá bom? Então eu esqueci de colocar, vou colocar aqui. E aqui é
Aqui agora o contrário é K. É isso? Esqueci esse detalhe. I e J. Vou colocar os componentes aqui, tá bom? Agora tá tranquilo. Tá? Agora vamos então fatorar o I, né? Colocar o I em evidência. O que vai ficar? Del 2F, del Y, del Z. E tem o I bem aqui, ó. Esse I com esse I, fatorando vai ser menos del 2F, del Z, del Y. I, tá bom? Mais, agora o J a mesma coisa. O J esse com esse último aqui, tá bom? Então vai ser del 2F, del Z, del X, menos del 2F, del X, del Z, J. E por fim é o K, que vai ser operado esse com esse. Del 2F, del X, del Y, menos del 2F, del Y, del X. Né? Isso aqui vai ser K. Certo? Agora a gente tem um teorema que diz que uma derivada dessa natureza aqui, de segunda ordem, parcial, e uma derivada dessa natureza, só mudando a ordem aqui do denominador, vamos entender assim como um denominador. Se eu não me engano, o nome do camarada aqui foi Clairaut, francês. Então ele mostrou que isso aqui é igual a isso, tá bom? Quando você só inverte essa ordem aqui, ou seja, deriva primeiro em x e depois em y, é o mesmo que derivar parcialmente primeiro em y e depois em x, a ordem não vai alterar. Então essas são coisas iguais, então de fato isso menos isso vai dar 0i, isso menos isso também, nota que a única diferença aqui é a ordem aqui, então são coisas iguais, então vai dar 0i, 0j, 0k, que isso aqui de fato é igual a zero, conforme o teorema, tá bom? Então o rotacional de um gradiente é zero. Olha que interessante agora a implicação disso. Ó. A gente sabe que um gradiente representa um campo vetorial conservativo. Não é isso? A gente viu em aulas passadas. Então, olha que interessante agora. Para você, e a gente vai ver um testezinho mais na frente que vai estar relacionado a isso. Para a gente fazer um teste e decidir se um campo agora é conservativo, é um campo gradiente, a gente vai olhar se o rotacional dele é zero, tá bom? Porque o rotacional de um gradiente dá zero. É isso que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Como um campo vetorial conservativo é da forma f igual a... Então é o que eu estou falando aqui, ó. F é igual a del f, ou seja, é um gradiente, não é isso? O teorema 3 pode ser reescrito como segue. Se f é conservativo, então o hot de f é zero. É isso que a gente estava querendo falar. Né? Se f é conservativo. E a volta? Se o hot de f é zero, a gente pode afirmar que f é conservativo? Então, é o teorema 4 aqui, tá bom? Então, em geral, a recíproca do teorema 3 não é verdadeira, mas o próximo teorema afirma que se f for definida em todo o espaço, a recíproca vale. Mais especificamente, a recíproca vale se o domínio é simplesmente conexo, ou seja, não apresenta furos, quase a mesma necessidade lá que a gente viu do teorema quando a gente estudou, né, a integrais de linha, e a gente viu a necessidade no teorema de Green, né, a gente viu a necessidade de ter um campo, um domínio, né, trabalhado basicamente como o que a gente está trabalhando aí, tá? Um domínio simplesmente, né, um espaço simplesmente conexo. Deixa eu ver aqui. Na verdade estou confirmando aqui. Na verdade, foram os teoremas lá relacionados a campo conservativo. Não foi nem o teorema de Green, tá? Só corrigindo aqui. Os teoremas lá relacionados a
campo conservativo, que a gente tinha um testezinho lá, del P, del Y igual a del Q, del X, não é isso? Então, quando a gente tinha esse tipo de região aí também, simplesmente conexa, tá? Mas vamos avante então. Se a gente tiver esse tipo de região, o hot de f dando zero implica que f será um campo vetorial conservativo. Daí, isso é muito interessante, que a gente pode testar a partir de agora, por outros meios, né? A gente tem agora outros meios para testar se a gente está diante de uma função, né? Cujo uma função que de fato seja um campo conservativo. Vamos lá, eu vou trabalhar um exemplo aqui, procurar ele aqui. Isso aqui, mostre que é um campo vetorial conservativo. Como é que você vai mostrar que isso aqui é um campo vetorial conservativo? Primeiro, se você olhar aqui os componentes P e R, você percebe que não tem nenhuma limitação, então ele está definido em todo R3, então ele está dentro daquela região simplesmente conexa, então não vai ter nenhum problema, a gente pode aplicar a regrinha que a gente viu no teorema anterior, ou seja, o hot de f, se for igual a zero, significa o quê? Significa que a gente está diante de um campo gradiente, porque a gente tem um teorema dessa natureza, tá bom? O hot de um gradiente igual a zero, então a gente está diante de um campo conservativo, tá? Então a gente vai fazer o hot dessa função. Se der zero é porque essa função é um gradiente. Se der diferente de zero, não é, então não seria conservativo. Basicamente isso. Como a gente calcula o rotacional dessa função aí? Então, basicamente, a gente pode fazer a operação, né? A operação. Então, IJK, del x, del y, del z. E aí os componentes, né? P, y2, z3, que vai ser 2x, yz3 e r3x, y2, z2. E vamos calcular esse determinante que a gente consegue, então, definir corretamente qual é esse rotacional. E se ele for zero, a função, então, a gente pode responder afirmativamente que ela é um campo conservativo, tá? Então vamos lá, então terminando de organizar aqui, e a gente começa os cálculos. Então vamos lá. Esse produto primeiro, derivando isso aqui tudo em relação a y, então nós vamos ter aqui a derivada em y vai ser 2y, 2 vezes 3, 6, x, y, z2, então, i, tá bom? Agora aqui, ó, derivando em z, então a gente vai ter 3y ao quadrado, então, mais 3y ao quadrado, z ao quadrado, j. Por fim aqui, ó, derivando em x, mais 2yz ao cubo, k. Agora fazendo o mesmo no sentido contrário e invertendo o sinal, tá bom? Então, menos, derivando em y isso aqui, 2yz ao cubo, k, tá bom? Menos, derivando isso aqui em z, vai ser 3 vezes 2, 6, x, y, z ao quadrado. E por fim, derivando isso aqui em x, vai ser mais 3 y2z2j. Tá? Vamos aqui agora organizar o i com o i, fatorando, tá? Então, a gente vai ter 6xyz2 menos 6xyz2. 6xyz2 e mais o j agora. Esse aqui com esse último é menos, né? Aqui, ó, coloquei mais, mas é menos, está no sinal no sentido contrário. Então, aqui, ó, 3y2z2 menos 3y2z2j. E por fim, esse com esse, a gente vai ter 2yz3 menos 2yz3
K. E note que, de fato, a gente vai ter zero, né? Esse com esse menos esse dá zero, esse menos esse dá zero, a gente vai ter, de fato, o zero. Portanto, né, pelo teorema que a gente viu agora há pouco, esse campo é conservativo. Tá bom? Como a gente viu aqui atrás agora. Com base nesse teorema 4, tá bom? Se o hot de f é zero, então f é um campo vetorial, desde que a gente esteja definido sobre todo R3, tá? Agora, por fim, mas não menos importante, vamos tentar entender um pouco do significado mais prático desse rotacional aí, tá? Por que a razão do nome rotacional? Ele está associado de fato com rotações, tá bom? Quando ocorre uma rotação, no caso de F, tá bom? Ocorre quando F representa um campo de velocidade em mecânica dos fluidos. É uma outra aplicação aqui, né? Então, o que significa essa rotação? Partículas perto de x, y, z no fluido tendem a rodar em torno do seu eixo. Então, nota aqui a ideia de rotacional. Não é simplesmente você ter um campo vetorial que os seus vetores aparentemente estão girando. Não quer dizer isso. Quer dizer que em cada partícula, tá bom? De um fluido, por exemplo, em cada ponto de um fluido, em cada ponto que você analisa, há uma tendência, tá bom? De uma rotação em torno do seu próprio eixo, do eixo de rotação aqui, do hot. Tá? Então, isso aqui marca a ideia de rotacional, por exemplo. Tá? Então, partículas perto de x, y, z no fluido tendem a rodar em torno do eixo que aponta na direção do hot. E o comprimento do vetor rotacional é a medida de quão rápido as partículas se movem em torno desse eixo. Então, sempre que você pensar em rotacional, é a tendência de rotação em torno do eixo em relação a uma partícula, não em relação a um todo, tá bom? Não em relação ao campo vetorial como todo. Não é o campo vetorial como todo, de repente. Vou tentar ilustrar isso aqui. Imagine que você tem aqui um campo vetorial e ele mesmo pode estar assim, ó. Ele pode aparentemente ter uma indicação de que o campo está, né, tendo um giro. Mas o rotacional não está relacionado a isso diretamente, tá bom? Ele está relacionado ao giro em relação a uma partícula, em torno de uma partícula. Tá? Então, por exemplo, você pode ter um objeto assim, nesse campo vetorial, de modo que, se você supõe ele nesse fluxo, se esse campo não tiver rotacional, você vai posicionar ele aqui, ele pode vir para cá, acompanhando o campo vetorial, para cá, enfim, ele pode fazer o circuito aqui. Mas nota que o objeto não tem tendência, ou pelo menos aí essa pequena representação que eu fiz, não mostra nenhuma tendência de giro em relação ao seu eixo. Agora, por outro lado, imagine que eu coloque esse objeto aqui, nesse campo vetorial, e imagine que exista um rotacional nesse campo vetorial. Então, esse objeto, além de seguir, né, aí o fluxo, ele vai ter uma tendência de giro em relação ao seu eixo. Então, ele vai fazer assim, ó, ele vai girar, ele vai ter, em relação ao seu eixo, determinada movimentação. Estão entendendo? Então, aqui, essa é a diferença. Ó. Então, de repente, está aqui e aí continua de novo esse giro aqui. Agora você tem um giro em relação ao eixo. Então, aqui você tem um hot. Aqui você tem um hot, tá? Aqui, nessa situação, você não tem um rotacional. Ele não está tendo giro em relação ao seu próprio eixo. Espero que tenha ajudado aí, tá bom? Se hot de F igual a zero no ponto P, então o fluido é isento de rotações
em P e F é chamado irrotacional em P. Bom, em outras palavras, não há nenhum turbilhão ou redemoinho em P. Se hot de F igual a zero, uma pequena roda de paz move-se com o líquido, mas não roda em torno do seu eixo. Se hot de F é diferente de zero, a roda com paz giraria em torno do seu eixo. E essa ideia de girar em torno do eixo é basicamente então o que eu mostrei ali, que dá a ideia de fato de rotacional, tá bom? Então a gente fica por aqui nessa aula. Na próxima a gente vai trabalhar divergente e um pouco do teorema de Green escrito em forma vetorial.